Olá, pessoal. Segunda-feira, semana começando. Muito bom estar com vocês. Eu sou o Júnior, pastor e líder do Movimento Radiação E e esposo da Paula. isso aí, aham. E eu sou a Paula, também líder do Movimento Radiação e esposa do Júnior. Uhum. Bom, vamos lá. Se você tá lavando aquela loucinha, força pra você que daqui a pouquinho ela termina, beleza? É isso aí. Bom, Júnior, estamos na série Relacionamento Vertical e hoje a gente vai falar sobre comunicação. E você sabe aquela clássica do velhinho e da velhinha que estavam completando 75 anos de Uma matrimônio, vida inteira. bodas de diamante. É, Será, Júnior? Acho que não, né? Pela nossa idade a gente não completa, né? vai saber. Bom, vamos lá. 75 anos o casal de velhinhos estava completando de matrimônio, de casamento, e um repórter foi entrevistá-los. E aí, separadamente, perguntou para o senhor, para o velhinho, qual que é o segredo de manter um relacionamento duradouro por tanto tempo? Ele respondeu que é sempre assim, demonstrar amor nos pequenos detalhes. E ele deu um exemplo de um pequeno detalhe. Todas as manhãs ele comprava um pão, desses pães sovados, né? E ele cortava o bico, ele amava o bico do pão, mas ele fazia um gesto assim: a melhor parte eu dou para você, e cortava, e todas as manhãs ele dava o bico do pão para sua esposa. É isso aí. E aí, o repórter foi para velhinha, para a senhora, e perguntou a mesma coisa. E aí, qual que é o segredo de uma união, né, dar certo por tanto tempo? Aí ela falou assim: olha, é muito importante a gente aprender a renunciar. E ela falou assim: eu vou dar um exemplo para vocês. Meu marido, durante toda a vida, fez uma atitude que para mim sempre foi muito mesquinha. Ele sempre guardou a melhor parte do pão para ele e sempre me dava o bico. Não faltou uma conversa? 75 anos! E um não soube que tava dando a melhor parte pro outro, né? O duro é que ela podia ter ficado com a parte que ela gostava a A vida vida inteira e inteira ele com a parte que ele também. gostava. E Faltou faltou o quê, Júnior? comunicação. Comunicação. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Segura aí. Comunicação, um tema super importante para qualquer relacionamento, para qualquer. E isso não, a gente não está falando de um relacionamento só de marido e mulher, mas para filhos, no trabalho, para marido e mulher, é claro. A comunicação é um fator decisivo para qualquer relacionamento. E aí, para a gente entrar no tema, relembra para gente quais foram as bases de argumentação que você usou e qual foi o texto que você utilizou para embasar a reflexão de sábado. Muito bem, a gente falou sobre por que a comunicação parece tão difícil. Utilizamos, Parece não, né? Comunicação é difícil. e utilizamos o texto de Lucas 6, do 39 ao 42, Uhum, que Jesus fala: pode um cego guiar outro cego, os dois vão cair num buraco. Por que uhum, que você repara no cisco do olho do seu irmão e não repara na na trave que trave. tem no seu olho? Não é melhor primeiro você tirar a trave do seu olho para poder ver claramente e ajudar o seu irmão? Esse texto está num contexto de não julgar, Uhum, e eu utilizei esse texto para dizer que geralmente a nossa comunicação com as pessoas é uma comunicação de julgamento ou uma comunicação professoral. uhum. E argumentando que Jesus falando assim, pode um cego guiar outro cego, mostrando assim, os dois numa relação têm deficiências. Então, argumentamos que existem deficiências nas duas pessoas que se comunicam e que seria importante, nesse caso, exercer a humildade na comunicação. E Júnior, essa acho que é uma pergunta fundamental, né? Como é que. E qual é o ponto? Qual é o equilíbrio de exercer humildade? Porque às vezes a gente pode confundir com ser permissivo, ou a gente pode confundir com ser tolerante demais, ou de aceitar coisas que talvez não devessem ser aceitas.
Vamos pensar aqui, humildade, será que quer dizer ceder sempre? Não, tanto é que os dois velhinhos da piada mostram pra gente que talvez se eles tivessem falado, não gosto de bico, nunca gostei de bico de pão, por que que você me dá o bico de pão toda semana, todo dia? E ele poderia falar, sério, eu amo o bico. Tava resolvido um problema pelo fato de não ceder, de discutir. Uhum, Se eles tivessem tido essa discussão lá no primeiro ano de casamento, uhum, talvez isso não teria acontecido. Talvez a humildade na comunicação está justamente no jeito de fazer, uhum, na forma de entrar num assunto, na forma de expressar uma coisa. Por exemplo, eu posso muito bem falar que um, um, um arroz ficou sem sal, ou você falar que uma louça minha, já que a gente usou, o pessoal ouve, alguns ouvem lavando louça, que não foi bem lavada. uhum. Mas talvez a humildade na comunicação está no tom, está na maneira de aprender talvez a desarmar uma conversa em vez de armar mais ainda. Porque quando eu digo uma coisa assim, eu achei que o arroz hoje ficou sem sal. Uhum. Talvez porque é necessário argumentar. Ah, mas eu estava tão nervosa que eu esqueci de pôr o sal e papapá e Ou você simplesmente falar, verdade. puxa, verdade, esqueci. Esqueci. Acabou. Ali o assunto morre, Sim. porque houve humildade. E hoje foi tão engraçado, aconteceu isso aqui em casa, né? O João só comeu o prato todo e deixou o arroz no prato. Foi. E eu falando assim, João, você tá enrolando com essa comida, João. Come a comida toda. E quem conhece o João sabe que o João não deixa a comida pra trás, né? Ele é um filezinho de borboleta ali, mas ele come bem. E eu falei assim, e ele virou pra mim e falou: "Mamãe, esse arroz eu não gostei". E aí eu virei pro Júnior e falei assim: "Júnior". Eu falei: "Ah, João, você tá enrolando, João. Você tá Foi. enrolando". E eu já julguei ele. E só o cego guiando o outro cego aí. Eu julguei ele, achando que ele tava enrolando com a comida hoje. E eu virei pro Júnior e falei assim: Júnior, tem algum problema com arroz? Porque eu não quis almoçar com arroz. Então eu não sabia qual Ah, eu era não o. sabia que você não tinha comido É, arroz. não, depois da live de sábado, em que eu parecia que eu tava. É, eu não comi o arroz hoje. E aí, é, o Júnior virou pra mim e falou assim: tá sem sal o arroz. Você não tinha falado, né? Você comeu e não Por falou. quê? Porque a mistura estava muito gostosa e comendo junto Não deu pra não perceber. faz diferença. Os nossos filhos acabam comendo as coisas meio separadas. Separados. É, Então eles sentem mais esse tipo de coisa. sim. Então na hora que eu te falei, você na hora pediu Desculpas. desculpa pro Falei, João, João. realmente, João, E não desculpa. precisa comer. Você não precisa comer. Foi exatamente isso que eu Pronto. falei pra ele. Humildade. Foi. Desarmar, diminuir o tom. Aceitar que o outro tem razão. Se deixar ser questionado. Tudo isso talvez tenha a ver com humildade na comunicação. Porque o tom de julgamento eu sempre tenho um argumento, tenho argumento, tenho argumento. Uma hora tem que. Não, você tá certa, Desarmar. você tá certo, você tá certa. Sim. É, e eu acho que isso faz tanto sentido, porque o papel da comunicação é fazer os dois andarem juntos, né? É fazer com que haja conexão, que isso colabore para que o casamento, para que o relacionamento, para que a amizade que precisa ter, a parceria, ela se mantenha, né? Sim. Você falando, eu lembrei agora aqui. Uma vez, como pastor, eu tinha uma conversa difícil com uma pessoa. De um assunto que eu sabia que eu ia ter que confrontar a pessoa. E eu tive que me preparar muito para ir com vários argumentos. Mas quando eu cheguei para a pessoa e falei assim: olha, preciso falar disso com você, por causa disso e disso e disso, usei aqueles primeiros argumentos para abrir a conversa. E a pessoa falou assim: pastor, você tem razão? Ali, todos os outros argumentos que eu Ele te preparei, desarmou até, ele né? me desarmou, porque eu fui preparado para uma conversa difícil. Então, veja, em qualquer relacionamento isso acontece, na empresa acontece. Às vezes a gente está super armado e uma palavra branda ou uma palavra que
dá um direcionamento para construção e não para destruição, a Sim. conversa caminha bem. Ou seja, quando a gente fala então da humildade na comunicação, é você desarmar, é diminuir o tom, é usar palavras como você tem razão, realmente, não foi assim que eu gostaria que Isso. transparecesse e transpareceu, não foi a minha intenção, me desculpa. Como é que a gente pode resolver isso, Isso aí. né? E aí, lembrando, Júnior, de um exemplo que foi clássico aqui em casa. O Júnior usava sempre uma palavra que eu abomino, que é a palavra zona. É. Então, se ele entrasse e abrisse a gaveta de talheres e a gaveta de talheres estivesse bagunçada, ele usava a palavra zona. Nossa, isso aqui tá uma zona. Se ele entrasse no quarto e tivesse bagunçado, para Nossa, qualquer tá uma coisa, tá zona. uma zona. E aquilo ia, assim, me deixava muito mal. Eu não gosto dessa palavra. E eu falava, Júnior, não gosto que você fale essa palavra. E ele continuava falando. Até que um dia eu sentei e falei assim, Júnior, zona me remete a um lugar de prostituição, a um lugar em que não combina com o ambiente familiar. E quando todas as vezes que você usa essa palavra, para mim, você está comparando o nosso ambiente, que não tem nada a ver com isso, você está equiparando a um lugar como esse. Quando eu expliquei o que estava por dentro Por trás, por né? trás, né, do meu pensamento, foi a hora que ele falou: "Você tem razão. Eu não entendia que isso tem esse peso para você. Para mim não tem." Para ele continua não tendo, Não gente. tem esse peso até hoje. Eu acho uma palavra normal dentro do meu processo de vida, assim, de cultura mesmo, de convívio. É de falar esse termo de uma forma assim. Zona pra mim é bagunça, só isso. Uma coisa bagunçada, uma coisa que tá fora do lugar. Mas eu parei de usar. Eu não sei nem quantos anos faz que eu Muito não uso tempo. essa palavra nem com outras Em pessoas. respeito, e isso só foi possível porque um dia eu, com calma, consegui falar para ele assim: deixa eu te explicar por que, que eu não gosto dessa palavra, né? E, e ele entendeu, e em respeito ao meu sentimento, ele não fala mais. Então acho que está muito conectado a também esse significado da humildade, né? Isso que você traz ajuda a gente aqui, nem que a gente alongue um pouco esse ponto e diminua os outros, a pensar assim, para mim tem um fator muito grande essa dificuldade das pessoas entenderem essa questão da humildade na comunicação, porque elas estão habituadas a fazerem coisas e de repente, por que que eu preciso mudar? Então assim, eu venho de um contexto cultural e familiar que eu tinha um jeito de me comunicar com a minha família e você vem de um contexto que tem um jeito de se comunicar com a sua família. Sim, diferente, um jeito diferente, né? Totalmente. Quando a gente se junta, no nosso caso, um casamento, mas poderia ter sido uma amizade ou poderia ter sido na empresa. Vários outros de outras maneiras. Mas enfim, tem um normal para você. E algumas coisas desse normal me incomodavam e tinha um normal para mim. Já que a gente agora tá junto, a gente criou o nosso novo normal. E para Sim. criar isso, a gente precisou ter um pouco de humildade para entender um ao outro E ceder, né? e E aí, ceder. Júnior, isso me traz também um outro ponto. Que você falou de relacionamento no trabalho e tal, mas tem o da diferença geracional. E aí que eu acho que em um monte de família a comunicação pega. Porque pais estavam acostumados aos seus pais os tratarem de um jeito, a falarem com eles de um jeito, e a eles responderem os pais de uma forma. E na hora que tem os seus filhos, em um contexto socioeconômico e cultural Diferente. diferente, se esbarram nisso porque não conseguem estabelecer o diálogo com seus filhos É. da mesma maneira. E aí entra a humildade, primeiro, de conseguir adequar o discurso, mas também dos filhos. Como que a gente encontra o equilíbrio nisso, né? Porque os filhos, ao mesmo tempo, vão ter que entender que os seus pais também são de contextos diferentes e que trazem Sim. uma bagagem diferente de conversa, de comunicação, de abordagem, inclusive. Não sei se você é pesado aqui, mas eu acho que até uma certa idade a responsabilidade é quase que 100% cem dos por pais, cento né? dos pais. Eles têm que achar o jeito de compreender cada um dos filhos e a gente aqui sabe que a gente tem dois diferentes. Sim, De um ponto para frente,
e eu não vou determinar qual é essa idade, porque eu acho que a maturidade do menino, da menina, das famílias mudam, Sim. mas de um ponto para frente os filhos têm que ter uma boa compreensão também com os pais, com os avós. Essa humildade vai requerer dos dois em algum momento. Ok, né? É um tema que a gente poderia ficar o podcast Só inteiro, nele. porque de fato, como que a gente estabelece uma comunicação que seja positiva para o relacionamento e que respeite a individualidade de cada um, Sim, né? construindo, né? Não destruindo. Exato. E aí o segundo ponto da sua reflexão foi, A incompreensão torna um pingo d'água uma tempestade, né? Um copo de água vira uma grande tempestade. sim, e aqui, pessoal, eu falei no encontro que eu iria contar do pano de chão, mas o Júnior me lembrou a história do pano de chão, né? Só que o Júnior me lembrou dizendo assim, Paula, eu já contei uma história minha, agora é hora de contar uma história sua, então a gente vai segurar do pano de chão. Eu arrumo uma desculpa nos próximos encontros para contar do pano de chão. Vamos ver se cabe, Júnior. E você conta, pode contar, eu te autorizo a contar a minha. Pois é, a gente tinha uma festa de uma prima da Paula, né? Só que era uma priminha novinha e foi num buffet aqui em Campinas. E eu não vou fazer propaganda do buffet, nem sei se existe mais. E o detalhe é que tinha um buffet, o nome era muito Não, parecido. tinha 2 unidades do buffet. Pronto. E eu fui em uma, que era perto do castelo ali, para quem conhece Campinas. E eu cheguei lá, não era festa, e liguei para Paula do celular e falei, ó, não é aqui, onde é? Ah, pega a rua da farmácia, sabe a rua da farmácia? Falei, sei. E desce que você vai chegar. Tá bom, é pertinho? É, pertinho da farmácia. Aí eu desci 2 quadras na rua da De farmácia, carro, de né? carro, e liguei, Paula, já passei 2, 3 quadras aqui e não chegou. Não, eu vou pra frente pra você me enxergar. Eu vou pra frente. Desci, saí, fiquei lá na porta do buffet. Isso. Volta pra farmácia e vem de novo. Eu voltei pra farmácia e fui de novo. Ó, passei já 3 quadras. Volta pra farmácia, mas você não tá me vendo. E eu voltei pra farmácia. Enfim, isso foi umas 5, 6 vezes assim. E a irritação, né? Foi aumentando. Uma coisa mínima que era chegar um copo d'água. Virou uma grande tempestade. Volta pra farmácia, eu já te falei. E eu voltava, né? Porque eu falei, caramba, bicho, eu não tô vendo onde é que tá esse negócio. E eu voltava. Até que uma hora ela tava tão assim. Eu já não queria que ele fosse mais pro Isso aniversário. aí. Eu falei, deixa eu falar com seu pai. E ela me entregou o telefone pro seu pai. Eu, oi, Pro seu Paulão. pai? Pro pai dela. Oi, Paulão. Tudo bem? Tudo. Ah, que rua você tá? Tô aqui na rua da farmácia. Tá, já desci 3 quadras. Só você continuar reto, Junior. Mais umas 4 quadras você chega. Pronto. Eu e o pai dela nos entendemos muito bem. Só que como houve uma incompreensão da parte dela em relação ao ponto que eu tava e a questão de caminho, isso virou uma tempestade. Sim, e acho que um ponto importante que você trouxe na reflexão foi de que homens tendem a diminuir o peso das coisas, de uma fala, por exemplo. Sim. Por exemplo, olha, eu não gostei do que você fez. Não, tá, desculpa. Ou não, né? Não é, ah, tá, desculpa. É, mostra que você realmente tá pedindo desculpa e não simplesmente, ah, tá, desculpa. E mulheres, por outro lado, super valorizam, né? A gente tem essa característica de hipervalorizar uma Pequenas situação coisas. e pequenas coisas realmente, né? E o ponto da escutativa que você trouxe, de prestar atenção, de fato entender o outro, eu acho que está muito relacionado até ao tópico anterior, de ter a humildade de entender o quanto aquilo é importante para o outro, né? É isso aí. Óbvio que pode ter diferença, né? A gente não pode generalizar que todo homem e toda mulher é assim ou assado. Sim. Então, de repente, você tá ouvindo e tá achando, não, eu não sou assim. E que bom que você não é assim. Mas, no geral, as coisas funcionam mais ou menos assim. E o último tópico foi assim, por que que a comunicação é tão difícil, né? Talvez porque a gente não fale no momento certo e da forma correta, da forma certa, que vai ajudar, né?
Então, fica até difícil dizer qual é a forma certa e a hora certa, porque ela vai variar demais de acordo com pessoa para pessoa. Eu usei, e aí eu acho que esse exemplo é muito legal da Anne, no livro deles, do casamento vertical, que ela teve uma discussão com o filho o filho voltou para casa, ela queria retomar a discussão, só que em vez de retomar a discussão por fala, ela fez um desenho e botou um tijolo. Uhum. E um tijolo representando assim, olha, eu joguei um tijolo em você, esse tijolo pode servir para a gente construir pontes ou pode servir para a gente construir um muro. Então a gente precisa resolver. Sim. Foi a forma que ela achou. E uma maneira de fazer isso, Júnior, é ela não jogou para debaixo do tapete aquela discussão. E é algo muito comum que a gente faz nos relacionamentos, né? Deixa pra lá, passou. Deixa pra lá, passou. Deixa pra lá, passou. O tijolo tá ali. O tijolo tá ali. Ou quando a pessoa não deixar passar e estourar, vai pegar desde o século passado. Exato. Ou não vai ter volta mais, porque o abismo entre os dois vai ser tão grande que não consegue restabelecer a comunicação mais. Então eu acho que aqui fica uma dica importante, né? Não jogue para debaixo do tapete. Não procrastine. Não fique deixando para lá. Eu acho que as coisas têm que ser ditas, têm que ser conversadas, tem que achar a hora certa e o jeito certo. Mas isso não quer dizer que não tem o jeito certo e a hora certa. Tem o jeito certo e a hora certa. Sim. E quanto mais rápido, melhor. Sim. Dentro de uma realidade, cada um conhecendo um ao outro, hein? Isso aí. E os efeitos disso, Júnior, talvez a gente possa até trabalhar melhor no podcast que vem, em que a gente vai argumentar sobre a raiva, certo? Na semana que vem, na live, a gente vai falar sobre a ira, a raiva, a irritação. Então a gente convida vocês a assistir a live de sábado. Bom, vamos para o refletir, experimentar e expressar? No pilar refletir, quem é você no relacionamento? Você é sempre aquele que tem razão ou você é aquele que sempre cede? Interessante. Você é um dos dois, tenho certeza disso. No pilar experiência, que tal buscar o equilíbrio entre ter razão e ceder? Essa é a tal da experiência da humildade. Você sabe que a dona da Magazine Luiza, a Luiza Trajano, ela fala assim, você quer ser feliz ou ter razão? E ela não patrocina a gente, né? Não. A gente falando dela aqui. A gente quer ser feliz. Mas é um exercício legal, porque tem hora que é melhor querer ser feliz. E no pilar da expressão é pare de procrastinar. Mesmo aquelas conversas difíceis precisam encontrar um momento certo para acontecer. Com humildade, com cuidado, respeito, mas elas precisam acontecer. Qual é a conversa que você está deixando para depois e que está criando abismo entre você e essa pessoa, essa outra pessoa? Deixar essas conversas assim, sem fazer, por vezes cria esses abismos, esses muros invisíveis e às vezes fica muito difícil de retomar. É isso aí, pessoal. No mais uma excelente semana a todos. A gente vai ficando por aqui e quarta-feira a gente continua com os patriarcas. É isso aí. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, pessoal.